Bom dia, família! E aí, todo mundo animado? Sextou, cervejinha, só depois das 18, hein? Família, bora o que interessa, a nossa resenha do dia. Vários clientes vieram me questionar essa semana, pô, Filipão, por que a Bolsa Brasileira está subindo tanto se a gente está cheio de problema aqui no Brasil? Coronavírus, orçamento, mudança de decisão do STF. Família, o simples motivo é Bolsa Internacional, então é por isso que a gente vai começar por ela. Olha que interessante, no início da semana, o Treasury americano de 10 anos está batendo patamar de 1,7. Isso é muito alto para o cenário americano. E os principais motivos eram recém em relação à inflação. Mas ao decorrer dessa semana, vieram várias notícias positivas econômicas mostrando que a inflação que está por vir para os Estados Unidos é uma inflação boa, é uma inflação de crescimento, família. Tanto que hoje o Treasury americano já está aí abaixo de 1,6. Com isso, estimulou a economia americana, tanto Dow Jones e Nasdaq. Então a gente viu o Bolsa Americano bater seu recorde de alta novamente. Já na China, a gente viu um resultado extremamente positivo, saiu hoje de madrugada. O primeiro trimestre da China cresceu 18,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Lógico, pô, Filipão, primeiro trimestre do ano passado a China estava em lockdown, sim, mas uma recuperação de 18,3% é muita coisa. A gente viu dados varejos muito positivos, vimos vários dados no mercado chinês muito bom. E é um mercado que está puxando a matéria-prima para cima. Então, a gente vê o reflexo aqui no Brasil, as empresas de siderurgia, minério, todos crescendo bastante, porque a China está uma máquina de crescimento. E quando a gente vê a economia americana também estimulando o crescimento no mundo, a expectativa para os próximos 2 anos é muito positiva. Opa, vai continuar assim. É muito positiva para a economia global, porque são as duas principais economias do mundo puxando o crescimento econômico. Então a gente deve ver várias perspectivas positivas nos próximos meses. Falando um pouquinho aqui do lado do Brasil, a gente vê o lado do Brasil um pouco mais conturbado, mas com uma melhora em relação ao coronavírus. A gente ficou abaixo agora de 4 mil mortos por dia, é muita coisa, família, eu sei, mas a gente saiu do patamar acima de 4 mil, já é um bom sinal, porque a gente está acelerando a vacinação, que é fundamental para a gente sair desse lockdown, ter uma retomada econômica. Outro ponto importante, o STF bateu o martelo que realmente Lula não tem mais condenação em relação à questão do Lava Jato, então ele se torna elegível para as eleições de 2022, então isso vai ser um grande tema nos próximos meses, porque a gente vai estar o tempo todo olhando a questão de pesquisas eleitorais, quem vai ter a retomada eleitoral do ano que vem. Outro ponto importante para o Brasil é em relação ao orçamento. Hoje Bolsonaro deve vetar parte do orçamento que foi proposto, então ele deve vetar algumas emendas parlamentares aí. Ele tem que fazer isso hoje porque senão não vai dar tempo até o dia 22, que é o prazo limite dele, para ver se aceita ou não o orçamento. E aí eu já falei em vídeos anteriores, esse orçamento é inexequível, então não tem como aceitar ele, senão ele sofre um impeachment. Além disso, o STF pressionou o legislativo aí para começar a analisar o impeachment do Bolsonaro. A gente viu isso no quando o Rodrigo Maia era presidente também, e o Rodrigo Maia alegou que não tem nada na legislação que obriga um prazo para ele analisar o processo de impeachment. Está na mesa, mas ele analisa quando ele quiser. Provavelmente o Arthur Lira vai falar a mesma coisa. Deixa eu ver outro ponto. No mundo corporativo, a gente vê uma notícia positiva em relação ao Petrobras. Ela soltou que vai pagar 80 centavos por ação, e isso é excelente dividendo, viu, família, em relação aos juros que a gente está. Outro ponto positivo, o Banco Inter entrou na prévia da carteira do Bovespa, então agora a gente tem a Localweb e o Banco Inter. Por sinal, o Banco Inter está performando muito bem, tem surpreendido bastante o mercado de forma positiva. E por fim, família, muitas das pessoas perguntam, Filipão, e aí, bolsa tá caro ou barato? Chegou a bater seus 121 mil pontos, agora 120 mil pontos. Família, se a gente for olhar a questão de commodities, puxou muito esse primeiro trimestre e deve continuar puxando, porque a gente está vendo as duas principais economias globais puxando a economia para cima, então eles devem continuar subindo. Mas se a gente for ver o varejo físico, ainda tem um desconto muito alto, porque por causa do lockdown, né, família? Então tem empresas que estão ainda baratas, mas tem um risco maior se você posicionar. Se você perguntar, Filipão, e o varejo digital, está puxado ou não? É uma classe de ativo que subiu muito ano passado, então está um pouco mais esticado em relação ao varejo físico. Então, família, resumo da ópera, ainda a gente tem várias oportunidades de mercado
de ações aqui no Brasil. A gente tem várias oportunidades no mercado internacional, principalmente via BDR. Então vocês têm que ficar muito atentos com as oportunidades que estão surgindo e vocês podem ficar para trás. Então não se esqueçam, qualquer dúvida ou quiser ter melhor alocação, me chama aí no DM. Um abraço e um excelente fim de semana para todos. Até mais!